Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Como é bom louvar ao nosso Deus. Nós estamos hoje encerrando a série de mensagens com os slogans, com os temas da Reforma Protestante. E hoje com o tema de somente a Deus a glória. Mas antes de falar disso, é claro, como já é tradição, as crianças podem ali acompanhar a tia Mirelle. É só para matar a saudade de vocês. Está amarrado. Vamos lá. O diácono pode me ajudar, por favor? Vamos lá, isso aí é para tirar a gente do... Vamos lá. Então, eu duvido que isso acontece com o reverendo Diego. É pessoal, é certeza que é pessoal. Mas vamos lá. O nosso tema de hoje é somente a Deus a glória. Até quando as coisas da criação tentam tirar a nossa atenção, né, por causa da natureza caída, o que o pecado faz na humanidade? Já é uma boa ilustração. Percebo que alguns irmãos estão com medo, inclusive diáconos. Mas, glória a Deus, foi embora, em nome de Jesus. Então, vamos continuar agora de verdade. O nosso tema dessa noite é somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Um tema que teve um peso muito grande na Reforma Protestante, onde a glória de Deus estava sendo dividida com várias coisas ao mesmo tempo. E aí, então, Lutero, como alguns que já haviam vindo antes dele e outros que continuaram o legado dele depois, bateram o pé de que, olha só, somente Deus tem que ser glorificado. E nós vamos aproveitar um texto maravilhoso, uma canção, uma doxologia de Paulo, para falar sobre esse tema, somente a Deus a glória. Então peço a você que abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Nós leremos o final do capítulo 11, os versículos 33 ao 36. Romanos 11, do 33 ao 36. O tema da nossa pregação é a grandiosa glória de Deus. E diz assim o texto. Romanos 11, do 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Até aqui, meus irmãos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus Santo, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. E por esse momento reservado no culto para que nós aprendamos mais sobre o Senhor. Deus, esse é um momento especial onde o Senhor fala conosco. Por isso eu peço que o Senhor abra o nosso coração e que o Senhor nos ajude a não nos distrairmos com o nosso celular, com as preocupações do dia a dia, com as contas que temos para pagar, com a doença, com a dor de cabeça, com a vontade de ir ao banheiro. Nada, Senhor, que nada nos tire o foco desse momento maravilhoso, que é aprendermos mais sobre a carta de amor escrita pelo Senhor para nós, seus filhos, Pai. Portanto, que o Teu Espírito fale e que somente aquilo que o Senhor quer nos dizer seja dito essa noite. Abra o nosso coração, te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quem aqui já passou pela experiência de fazer um trabalho da escola? Faz lá o trabalho todo bonitão, pensa no tema, desenvolve o projeto e chega em cima da hora, uma pessoa entra, coloca o nome no trabalho e recebe o elogio no seu lugar que fez o trabalho. Você olha e fala assim, rapaz, eu fiz todo o negócio, o miserável veio lá, colocou o nome e pronto, ganhou o crédito. Isso acontece muito. Mas eu pensava que isso se resumia ali na vida da escola. E geralmente eu era o cara que colocava o nome, não o que fazia. Mas quando chegou na faculdade, eu vi que a coisa era exatamente igual.
Alguns arquitetavam o projeto, pensavam, liam a respeito, e outros entravam com sacumé, né? Ô, cara, tá corrido, me ajuda aí, põe meu nome aí. E aí, chegava no final, o trabalho era apresentado. Às vezes a pessoa que fez pouca coisa, ela tinha uma facilidade maior para falar, ela falava sobre o trabalho e ela ganhava o elogio. Mas se isso se limitasse ao trabalho e à faculdade, quer dizer, a escola e a faculdade, estava bom. Mas isso acontece no trabalho também. Você vai lá, desenvolve um projeto, pensa em tudo como que vai fazer esse projeto e explica para o seu coordenador. Aí, na hora de passar o projeto para o chefe, quem passa é o seu coordenador e não é você. E ele é elogiado pelo trabalho e não você. Sabe o que é isso? É você dar glória para uma pessoa por algo que outra pessoa fez. E é ruim. É muito ruim. Ou se não, imagina o seguinte: você trabalha o mês inteiro, não faltou nenhum dia, acordou cedo, faça chuva, faça sol, foi trabalhar com dor de garganta, achando que estava com Covid, foi trabalhar com ônibus lotado, na greve do metrô você deu um jeito, pagou o Uber do seu bolso, foi lá, tal, tudo certinho. Chega no final do mês, o seu chefe pega o seu salário e dá para outra pessoa. Ele que vai ganhar o salário do seu trabalho. Você fez tudo, mas é ele que vai receber. É isso que acontece quando nós deixamos de dar glória a Deus e damos glória a pessoas ou a coisas. E isso estava acontecendo muito na época da reforma. Era assim: pede à mãe que o filho atende, como se você não conseguisse convencer a Deus, mas a mãe de Jesus conseguiria convencer. Outra coisa, trazendo mais para os nossos dias atuais, talvez os adolescentes nunca tenham visto isso, porque faz tempo que eu não vejo mais. Aqueles que são mais jovens, assim como eu, mais de 30, com certeza viram faixas escritas assim: agradeço a Santo Expedito pela causa alcançada. Ah, isso aí era comum. Então, acontece uma coisa, a pessoa recebe uma bênção de Deus, e ao invés de agradecer a Deus, ela agradece um santo. Imagina, vou falar agora para os homens casados aqui. A sua esposa resolve fazer um jantar para você. Ela faz as coisas que você mais gosta de comer. Deixa tudo legalzinho ali, coloca a música que você gosta. Você senta lá na mesa, olha para ela e agradece o seu filho. Obrigado, filho, por esse jantar. Ah, rapaz, no mínimo você vai dormir no sofá, no mínimo. Então, a gente percebe com esses exemplos tão simples, de coisas tão pontuais da vida, como é ruim você não ser reconhecido por aquilo que você faz. Todo mundo, quando faz alguma coisa, quer ser reconhecido, inclusive dentro da igreja. Quando os irmãos servem, é claro que eles servem para a glória de Deus. Mas, meus irmãos, se você falar que é ruim, alguém chegar em você e falar assim: poxa, irmão, o sermão foi uma bênção hoje. Fica a dica para vocês. O sermão foi uma bênção hoje. Isso é muito bom. E não para a nossa glória, mas para saber assim: graças a Deus, o Senhor está agindo através de mim. Poxa, diácono, estava tudo tão bonito hoje, tudo bem feitinho aqui na igreja. A igreja estava limpa, sabe? Nossa, meu filho chegou em casa hoje e ele aprendeu muitas coisas sobre a Bíblia. Obrigado, professora, pela sua dedicação, pelo seu empenho. Essas coisas são coisas boas. Nós gostamos de ser reconhecidos pelo esforço do nosso trabalho. Quando eu crio uma música, eu fico perguntando: ouviu a música, Renata? E aí, gostou? E aí, ô fulano, você viu a música? Você viu? Isso daí é simplesmente porque eu quero saber se o fruto do trabalho deu certo. Mas com Deus a coisa é completamente diferente, irmãos. Porque Deus sabe que quando nós não atribuímos glória a Ele, nós estamos pecando. E nós começamos a andar por caminhos perigosos. Porque atribuir a glória que é de Deus a pessoas ou a coisas vai fazer com que a gente coloque o nosso coração naquilo. Vai ser muito maior do que reconhecer alguém que não fez algo, ao invés de reconhecer aquele que deveria ser feito. E esse texto de hoje vai nos mostrar que pensar sobre a glória de Deus produz maravilhamento, porque quando nós olhamos para tudo que Deus fez, a primeira coisa que a gente faz é o que Paulo fez aqui: ó profundidade da riqueza. É um sentimento de exclamar por aquilo que Deus fez. Nossa, ó a grandiosidade disso aqui. Então produz maravilhamento.
Em segundo lugar, nos coloca no nosso devido lugar, porque quando nós vemos o tamanho de Deus, automaticamente nós vemos o nosso tamanho. E nós somos colocados no nosso devido lugar. E por último, nos faz louvar a esse Deus. Essas são as 3 verdades que nós vamos aprender sobre esse texto. E a começar da verdade que diz que pensar sobre a glória de Deus produz maravilhamento. Esse texto, como eu falei no início, é chamado de doxologia, que significa uma expressão de louvor a Deus. Paulo começa dizendo: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele usa vários adjetivos para falar quão profundo e rico são a sabedoria e o conhecimento de Deus. Já parou para pensar naquelas pessoas? Vamos pensar, por exemplo, em jogador de futebol que é tão rico que não sabe nem o tanto de coisa que ele tem? Que se não fosse uma equipe para cuidar dos bens dele, ele seria facilmente roubado e ele nem perceberia de tanta coisa que ele tem? Pois é uma riqueza profunda. Mas a sabedoria, o conhecimento de Deus é infinitamente mais profundo do que esse tipo de riqueza. Já parou para pensar que o homem tenta ir para o fundo do mar, mas sempre tem algo mais profundo e ele não consegue chegar, a pressão é muito grande. Quanto mais ele mergulha, mais ele fica próximo de estourar os próprios tímpanos e não conseguir aguentar chegar até o final? A profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus é maior do que as profundezas do mar. É muito profundo. E essa doxologia é o fechamento do que Romanos tinha sido até aqui. A carta aos Romanos, Paulo escreve do capítulo 1 até o capítulo 11, simplesmente o que é o Evangelho. E Paulo começa como a boa notícia, o Evangelho é a boa notícia, mostrando que existe uma má notícia antes disso. Portanto, no capítulo 1, o qual nós até lemos um trecho no início do culto aqui, ele começa dizendo que Deus criou todas as coisas maravilhosas, assim como nós vimos no Salmo 19, na nossa oração de adoração. Deus criou todas as coisas maravilhosas, mas o homem, ao invés de olhar para essas coisas e glorificar a Deus que tinha criado todas essas coisas, pelo contrário, ele começou a adorar essas coisas. E aí ele começou a fazer imagem da lua, imagem do sol. Nós vemos tanto isso que as pragas do Egito são alusões aos deuses que os egípcios cultuavam. Sol para os egípcios era um deus, a lua era outro deus, o rio Nilo era um deus. Então tudo isso foi se transformando em Deus para eles. Eles pegaram a criação de Deus e ao invés de louvar o Criador, eles louvaram a criação. E aí Paulo diz que por isso Deus entregou as pessoas, a humanidade, a paixões reprováveis. A punição de Deus muitas vezes para o pecado é deixar que a pessoa continue no pecado. É não frear ela, falar assim, ó, você quer viver isso aí? Vai fundo, peca. Porque isso vai fazer com que a pessoa se afunde cada vez mais. Então ali, as pessoas em Roma, lendo essa carta, pensavam assim, nossa, os gentios, que aqui só para a gente lembrar, gentios eram aqueles que não eram judeus. Então era como se fosse os crentes e os não crentes. Os gentios estão perdidos. Olha aí como eles vivem. Aí Paulo vem no capítulo 2 e fala assim, e você, judeu? Está apontando o dedo para ele? Você acha que você se livra disso? Você é um legalista. Legalista é alguém que acha que vai ser salvo pela lei. Então os judeus falavam assim, eu sou dizimista fiel, eu faço sacrifício, eu vou ao templo, eu não trabalho no sábado. Mas o coração de muitos deles, a gente não pode falar que são todos, mas o coração de muitos deles estava longe de Deus. Então Paulo coloca todo mundo no mesmo balaio e fala assim, ó, não há um justo sequer. Parafraseando o Salmo, ele diz isso, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos estão caminhando rumo ao inferno. Se você depender daquilo que você faz, você está perdido. Então Paulo diz claramente para aquela igreja, é o seguinte, não adianta você tentar fazer coisas para conquistar o favor de Deus que você não vai conseguir. Você está perdido, você judeu está perdido, você gentil está perdido. E aí se Romanos terminasse no capítulo 3, meus irmãos, era digno de desespero, era digno de falar, e agora, o que eu vou fazer?
Mas o capítulo 4 começa a mostrar uma esperança, quando mostra que Abraão foi justificado não por aquilo que ele fez, mas pela fé que ele teve em Deus. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Foi pelo que Abraão acreditou e não pelo que ele fez. Porque primeiro ele creu, depois ele foi circuncidar o seu filho. Ele foi ali chamado filho de Deus. Portanto, aqueles que também têm a fé de Abraão são os verdadeiros filhos de Abraão. E não aqueles que são judeus de sangue. Não, todo aquele que acredita no sacrifício de Cristo também são filhos de Abraão. E aí no capítulo 5, ele dá uma notícia maravilhosa. A coisa vai ficando melhor. Ele diz assim que agora, se nós cremos em Cristo, nós somos justificados, nós temos paz com Deus. E essa paz não se refere a um sentimento. Eu estava angustiado e agora eu não estou mais. Essa paz significa que Deus estava de olho em você, pronto para te fuzilar, para acabar com a sua vida. Mas quando você olhou para Cristo e se entregou nas mãos dele, o sangue de Jesus te cobriu. E a partir daquele momento, todos os seus pecados foram perdoados. Todos os que você cometeu no passado, os que você comete hoje e os que você ainda vai cometer. O sangue de Jesus é precioso para libertar você de todos os seus pecados, todos. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E Paulo continua dizendo que isso não quer dizer que o homem vai continuar praticando o pecado pelo fato de Deus perdoar os pecados que ele ainda vai cometer. Muito pelo contrário, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E nós, como encontrados por Deus, vivemos num caminho de santificação. Até que no capítulo 7, Paulo faz um comparativo entre o casamento e a lei de Deus, dizendo que aqueles que são casados, eles estão obrigatoriamente compromissados com o seu cônjuge até que a morte os separe. Da mesma forma, nós estávamos atrelados à lei, prontos para sermos condenados até o momento que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, não mais pelas obras da lei, mas pela obra que o Filho de Deus fez. Aí chega o maravilhoso e capítulo mais lindo da Bíblia, que meus professores do seminário não ouçam isso. Romanos capítulo 8. Não tem nada melhor do que aquele capítulo, meus irmãos, que diz que se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos novas criaturas. Que diz que, além disso, além de Deus ter feito essa obra na nossa vida, Ele vai nos sustentar até o final. Então, tenha certeza, Jesus Cristo encontrou você, não tem chance de você sair daqui mais. Acabou. Você pode ficar desanimado, você pode ficar um tempo sem vir à igreja, mas você vai voltar, porque quem te traz aqui não é você. É o Deus que habita em você que te traz até aqui. E diante disso, Paulo termina o capítulo 8 dizendo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem potestades, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. E no capítulo 9 ele começa a falar sobre aqueles que foram eleitos por Deus, dizendo que Deus elegeu os seus, que Ele escolheu aqueles que Ele queria para tirar da lama do pecado, para tirar da morte espiritual e trazer para si. E antecipando perguntas que viriam, como por exemplo, mas então Deus seria injusto? Paulo diz, quem é você, criatura, para questionar o seu Criador? E aí Paulo usa o que Deus falou para Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Me compadecerei daquele que eu quiser me compadecer. E Paulo faz um comparativo. Pode o vaso dizer para o oleiro, por que você me fez assim? Eu queria ser assim. Tudo bem que alguns filhos falam para os pais às vezes, não, eu não queria ter nascido, eu não pedi para nascer. Mas Deus tem o direito de fazer um vaso para honra e um vaso para desonra. Paulo chega até o capítulo 10, onde ele diz que todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo, e da importância de que pessoas preguem esse evangelho, para que mais e mais pessoas ouçam e se convertam ao Senhor. E no capítulo 11, ele fala sobre os judeus que não ficarão perdidos para sempre, dizendo que o Israel de Deus, os judeus serão salvos. Mas de quais judeus Paulo está falando? De cada um daqueles judeus que acreditarem que o Messias já veio. Porque os judeus hoje esperam o Messias, mas o Messias já veio. Aqueles que acreditarem, colocarem a sua fé em Jesus Cristo, já vão ser salvos também. Assim como quando Elias ora para Deus e fala assim, Senhor,
mataram seus profetas e só sobrou eu. Deus fala para ele assim: eu reservei 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Deus tem o número dos seus eleitos. E aí, diante de tudo isso, Paulo fala: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. E meus irmãos, Deus pegou um povinho de pastores e transformou no seu povo. Ele poderia ter feito aliança com o Egito, ele poderia ter feito aliança com a Babilônia, mas ele fez aliança com Israel. Por quê? Ó profundidade da riqueza. Quem conheceu a mente do Senhor? Quão insondáveis são teus juízos. Deus pegou um povo que continuou durante o deserto, pecando contra ele, se lembrando do Egito, querendo fazer as práticas antigas, e fez com que esse povo perseverasse até o fim. Por quê? Ó profundidade das riquezas, são coisas grandes demais para que nós entendamos. E nesse ponto, a música que alguns aqui eu sei que gostam, Ninguém Explica Deus, está certo. Tem coisas que ninguém explica mesmo. Tem coisas de Deus que são grandes demais para o nosso entendimento como ser humano. O fato de Deus ser um e ser três, como isso se explica? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. O fato de Deus não ser o autor do mal e ser soberano, mas mesmo dessa forma o mal ter entrado no mundo, como pode ser explicado? O fato de Jesus Cristo ter deixado a glória do céu, se encarnado como homem, o próprio Deus, aquele que não tem tamanho, que é infinito, entrou no ventre de uma mulher e nasceu numa manjedoura para salvar você e a mim. Como explicar isso? Paulo diz em Coríntios que a cruz é loucura para os judeus e ofensa para os gentios, para os gregos. Por quê? Porque é algo que não dá para entender logicamente. Porque Deus não é racionalista. Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. Ó profundidade das riquezas. E diante dessa grandeza maravilhosa de Deus, dos caminhos insondáveis de Deus, o que a gente faz com isso na nossa vida prática? Na hora que você chega no ponto e o ônibus acabou de passar, e passa um carro e joga poça d'água em você, e você tinha reunião naquele dia. Na hora que você está doente e não melhora por nada, toma remédio, vai ao médico e não melhora. Na hora que o parente morre, na hora que você perde o emprego, de que isso adianta? Muito. Isso adianta de você saber que se Deus criou todas as coisas, se Ele tem um plano que é infalível, se Deus não tem plano B, se tudo tem caminhado da forma que a palavra diz que caminharia, se você teve os seus olhos abertos para o Evangelho e foi transformado de um trapo de imundícia a um filho de Deus, Ele vai cuidar dessa situação. Essa situação é pequena, por maior que seja dentro do seu coração, por mais dolorosa que seja, por mais que te entristeça, por mais que doa, por mais que te deixe destruído por dentro, Deus é maior do que essa situação e Ele está cuidando de você. E não é algo que aconteceu à parte de Deus, Ele não sabia, mas aí Ele vai remediar. Não, Ele sabia. E meu irmão, acredite, você pode não entender hoje, eu posso não entender isso, mas o que acontece na nossa vida é exatamente o que era para acontecer na nossa vida. Nós passamos exatamente por aquilo que precisávamos passar. E para quem está passando por dificuldades, isso é um tapa na cara. Não é fácil. Mas quando nós meditamos sobre a grandeza de Deus, nós pensamos assim, se Deus fez tudo isso, Ele tem um propósito que hoje eu não entendo, mas lá na frente, um dia eu vou entender. Ou se não, não vou entender. Jó entendeu? Jó sofreu? Jó perdeu tudo? Jó ficou, Deus, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Deus chegou e falou o quê? Da glória dele. Onde é que você estava quando eu fiz os depósitos da neve? Onde você estava quando eu criei tal e tal animal? Onde você estava quando eu fiz a profundeza do mar? Responde, Jó, você não é tão inteligente, sabe? Você não é bom? Vai, Jó, fala para mim. Quando termina, Jó não fala assim, ó, tá, o Senhor falou aí tudo isso, e é lindo isso, mas por que eu estou sofrendo? Não, Jó olha para o tamanho dessa grandeza de Deus e fala assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E isso, meus irmãos, que Jó
não passou pela experiência de conhecer Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio como homem depois de Jó. Mas isso faz com que nós, de fato, tenhamos confiança no nosso Pai. Olhar para a glória de Deus faz com que nós nos maravilhemos com essa grandeza, e isso gera em nós sentimento de gratidão. Isso também faz com que nós saibamos que se Deus é tão sábio, tão poderoso, tão rico em conhecimento, essas coisas vão nos fazer crescer. Tiago nos diz que a perseverança, a provação produz perseverança. E meus irmãos, C.S. Lewis também dizia que o sofrimento é o megafone de Deus. Não tem jeito, quando você sofre é o momento que você mais está sensível para ouvir a Deus. Todas as pessoas são assim. Então o momento de sofrimento, o momento de dificuldade serve para te fazer mais parecido com Deus. Então agradeça por isso, porque é bom parecer com Deus. E também nós temos que ser gratos porque esse Deus infinito se relaciona conosco. Meus irmãos, eu não sei se vocês já passaram pela experiência de ter um amigo tão bom que você fica até um pouco constrangido de ser amigo dele. O cara é generoso, o cara é gente boa, o cara não fica nervoso com os outros e tudo mais. Você olha e fala assim, nossa, esse cara é muito gente boa. Eu não vou citar nome não, mas eu já passei por experiência assim, de conhecer uma pessoa, de falar assim, eu não sou crente não, esse cara é crente. De tão diferente que era a pessoa, e você falar assim, nossa, que maravilha que é poder caminhar com essa pessoa. Por isso que é tão bom viver na igreja, porque a gente vê pessoas que estão numa caminhada já mais avançada do que a gente na vida de oração, outros que estão começando e que a gente pode ajudar. Você tem a oportunidade de falar com Deus todas as vezes que dobrar os seus joelhos, todas. Ele está disponível aqui no seu quarto, no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar. Você tem acesso direto a esse Deus. Você não precisa tomar banho porque você está sujo. Meu Deus, deixa eu colocar uma roupa porque Deus está chegando. Não, Ele está lá quando você está com a pior roupa. Quando você está no meio do seu pior pecado, Ele está lá, Ele está vendo, Ele sabe o que você faz. E mesmo assim, mesmo conhecendo os seus piores pensamentos, Ele te abraça como um pai amoroso. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. E pensar sobre essa bondade de Deus faz com que nós passemos pelas dificuldades dessa vida de outra forma. Porque se hoje Deus é assim, vocês imaginam como vai ser quando nós vivermos eternamente com Ele? Deus é bom, Deus é cheio de misericórdia. Pensar sobre a glória de Deus produz maravilhamento, mas não é só isso. Pensar sobre a glória de Deus nos coloca no nosso devido lugar. E nesse momento, Paulo faz 3 perguntas. Ele diz o seguinte: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E nas 2 primeiras perguntas, Paulo está citando Isaías capítulo 40, onde Deus está falando para Isaías da diferença entre ele e os deuses que eram cultuados por aquelas pessoas. Eu vou até ler aqui para os irmãos, Isaías capítulo 40, versículos do 10 ao 13, diz o seguinte: o soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha, como pastor. Olha isso, gente, Deus Todo-Poderoso como pastor, aquele que cuida das ovelhas. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros. Olha a imagem que Deus está mostrando para Isaías, de um Deus amoroso, e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro?
É isso que Paulo usa aqui, meus irmãos. Deus segura o mar na palma da sua mão, e claro que isso é uma imagem figurada para mostrar o tamanho de Deus. Você já conseguiu ver o final do mar? Mas Deus, para Deus isso é uma gota de água. Então quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? E a terceira pergunta, que é a pergunta que diz: quem primeiro lhe deu para que ele lhe recompense? Aí é do livro de Jó. Quando Deus vai falar com Jó, ele vai, depois de Jó ter questionado tudo mais, ele diz isso. Ele fala assim: acaso eu devo algo para alguém? Para eu ter que dar satisfação? Para eu ter que dar alguma coisa para alguém? Meus irmãos, Deus não deve nada a ninguém. Se Deus mandasse todas as pessoas para o inferno, Ele continuaria sendo um Deus justo. Porque todos pecaram. Então nós não temos o direito de questionar a Deus pelas suas decisões. Nossa, mas se Deus é bom, por que existe o coronavírus? É mesmo? Nós não merecemos o coronavírus? Nós não merecemos os desastres naturais? Nós não merecemos isso? Nós olhamos para dentro de nós. Deus não deve nada a ninguém. Nada. Ninguém foi o conselheiro de Deus. Ninguém chegou nele e falou assim: eu acho melhor o Senhor fazer dessa forma aqui. Porque não tem como você argumentar com um ser todo poderoso, onisciente, que conhece todas as coisas. Ó profundidade das riquezas, Deus não deve nada a ninguém. Então tudo que nós temos é dádiva, é graça. Nós não deveríamos perguntar por que coisas ruins acontecem, mas sim por que nós passamos tantos anos da nossa vida com coisas boas acontecendo. Você passa muito mais tempo bem do que doente, meu irmão. Quando você fica doente, você tem que agradecer pelo tempo que você ficou bom. Porque nós somos um sopro. Nós somos um sopro. Jó fala que nós somos como a flor, que hoje cresce, produz e é bonita, mas que amanhã murcha e morre, seca e morre. Os nossos dias não são nada. Mas Deus cuida de nós todos os dias. Por isso, nós não temos como questionar a Deus. E a pergunta que eu faço é: você entende que absolutamente tudo que acontece na sua vida passa pela permissão de Deus? As coisas boas e as coisas ruins? Tudo. Jó entendia isso. E ele atribuiu o sofrimento dele não ao diabo, mas a Deus. Deus deu, Deus tomou. Olha a frase, meus irmãos: Deus tomou. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vim nu, vou voltar nu. Essa camisa eu não tinha. Meu carro não tinha. Meu apartamento não tinha. Nasci, não sabia comer sozinho, não tinha trabalho, não tinha como me alimentar. Eu fui cuidado pelos meus pais? Sim, mas principalmente por Deus. Deus cuida de nós em todo o tempo. Por isso, quando nós pensamos na glória de Deus, nós ficamos maravilhados e nós também nos colocamos no nosso devido lugar e pensamos assim: eu sou muito felizardo, eu sou muito agraciado de ter Deus na minha vida. É muito bom, meus irmãos. E por último, pensar na glória de Deus produz maravilhamento, nos coloca em nosso devido lugar e faz com que a gente louve a esse Deus. Paulo termina dizendo, veja que Paulo usa essa questão de tríades, e no texto grego isso fica muito claro. Paulo faz 3 perguntas, e no grego, esse pois dele, por ele e para ele, é escrito dessa forma aqui, meus irmãos. Pois dele são todas as coisas, a ele toda a glória eternamente, amém. Por ele foram feitas todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém. E para ele são todas as coisas, a ele toda a glória eternamente, amém. Tudo foi feito por Deus, tudo é de Deus. Deuteronômio capítulo 10, versículo 14 diz: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. O céu dos céus é uma referência ao mais alto céus, aquele que nós não conseguimos contemplar com os nossos olhos. Isso é de Deus, tudo é de Deus, a sua vida é de Deus.
Aqui, alguns irmãos podem se lembrar daquela personagem do Zorra Total chamada Lady Cade, que falava, tudo é meu, essas cadeiras são minhas, esses funcionários são meus, essas colunas são minhas. E ela tinha embora seja uma brincadeira, uma mania de grandeza pelo fato de ser uma pessoa pobre que do nada ganhou dinheiro. Mas no fato de Deus é verdade, tudo é de Deus, tudo. A sua vida, os animais, a vida do ímpio, o alimento, Ele criou tudo. Você come porque Ele te fez comer, porque Ele fez com que você tivesse paladar, com que você ingerisse a comida, com que aquilo te desse as vitaminas certas, tudo é de Deus. Todas as coisas foram feitas por Deus. Gênesis 1 diz que Deus disse, faça-se o céu, a terra, as árvores e tudo mais, pela palavra de Deus, tudo foi feito. João 1, usando a referência de Gênesis 1, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por meio dele tudo foi feito. Quem é esse verbo? Jesus, a palavra que criou todas as coisas no universo. E Colossenses capítulo 1, do versículos 15 ao 20, diz que Ele sustenta todas as coisas, Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, sejam no céu, sejam na terra, sejam as visíveis, sejam as invisíveis. Porque aprove a Deus que nele residisse a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliasse em Cristo consigo todas as coisas, tudo que existe na terra e todas as coisas no céu. Tudo foi criado por Deus e é sustentado por esse Deus. E tudo foi feito para Deus. A pergunta do catecismo que praticamente todo presbiteriano decora, e aqui não tem como não lembrar do filho do pastor Daniel, Davi, qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é um narcisista? Que Ele não quer que ninguém mais seja elogiado? Sabe, criança? Você fala, muito bem, João. Aí a Maria olha assim e fala, mas eu também fiz. Criança é assim. Deus não é isso. Não é que ele quer tudo só para Ele porque Ele é egocêntrico. Porque Deus sabe que, aliás, Deus nos criou. Meus irmãos, pensa para o fabricante de um carro. Ele faz o motor e ele coloca um espaço lá para uma peça que, se você colocar outra no lugar, não vai funcionar. O carro vai ter dificuldade para ligar, ele vai gastar muito combustível, ele vai quebrar toda hora. O fabricante sabe que é só aquela peça que vai servir. O nosso coração tem um vazio que só Deus pode preencher. Portanto, dar glória a Deus não vai fazer com que Deus fique maior, porque Ele já é infinito, mas vai fazer com que você seja melhor, com que você seja cheio da presença desse Deus, com que você viva confiante nessa terra de conflito. Eu vinha conversando com a Renata sobre um acidente que eu vi hoje de manhã, e o comentário dela foi, esse mundo está cheio de dores, e é só o que a gente fala, gente. É guerra não sei aonde, é o coronavírus, é tiroteio que não sei o que, é gente agora roubando por Pix, e a gente vai olhando tudo isso, e vai ficando angustiado, mas quando a gente olha e vê que quem sustenta todas as coisas é Deus, a gente pode viver o que está escrito em Mateus, para que a gente não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupa. É Deus quem te sustenta, não é o seu trabalho, não é o seu chefe, não é aquilo que você vai fazer, mas é Deus, Ele é o seu sustento. E aprender sobre isso faz com que nós louvemos a esse Deus. E tudo isso, meus irmãos, só foi possível porque Jesus Cristo, sabendo que nós cairíamos na idolatria, Ele resolveu vir e se entregar em nosso lugar, para que nós tivéssemos os olhos abertos para a realidade do Evangelho, e para que nós lutássemos com as armas espirituais que Paulo fala em Efésios 6, sabe? Que as nossas armas são a espada, que é a palavra de Deus, é a vida de oração, é dessa forma que a gente luta. Então, meus irmãos, nesse mês nós nos lembramos dos reformadores, em especial de Lutero, que, vendo as coisas erradas que aconteciam na igreja, doou a vida, esqueceu das benesses que ele poderia ter por ser um monge católico. Ele foi lá, ele brigou por isso, sabendo que ele poderia morrer. E Lutero não morreu assim, mas tiveram muitos
antes e depois de Lutero que morreram por defender essa fé, para que hoje nós tivéssemos a Bíblia na nossa língua. Você pode escolher a versão que você vai ler. Eu quero uma versão mais culta, mais rebuscada, e você procura lá. Eu quero uma mais atualizada, você pega dos dias de hoje. Além disso, nossa, eu não entendi essa passagem. Vai lá no YouTube, digita Romanos 11, não sei o quê, e coloca o nome de um pastor que você conhece, que você sabe que é alguém de confiança. Você vai ouvir a explicação sobre essa mensagem. Nós não temos desculpa. Nós temos a faca e o queijo na mão. Não só para aprender e para isso fazer com que nós cresçamos, mas que para, diante de tudo isso que a gente viu sobre a glória de Deus, nós também levarmos outras pessoas a conhecerem isso e a pensarem assim, olha, isso aqui é passageiro, vai acabar, tudo isso aqui vai acabar, mas tudo aquilo que a gente conhece de Deus, da glória de Deus, vai ficar na nossa vida para sempre. Meus irmãos, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, quando eu me converti, foi deixar de ser solitário. Eu era um cara muito solitário. Eu vivia precisando estar com alguém do meu lado. Eu precisava conversar com alguém o tempo todo. Eu dormia com a televisão ligada e acordava com a televisão ligada, porque tinha que ter alguém ali falando, porque eu não conseguia, o silêncio me matava. Então eu saía com um amigo, eu ia até a casa dele, voltava falando no telefone com ele. Era o tempo todo assim, porque eu me sentia muito sozinho. Mas a partir do momento que Deus entrou no meu coração, acabou. Simplesmente acabou, porque Ele habita em mim. E Ele habita em você. Então, se hoje você passa por sofrimento, se você passa por tristeza, creia nisso. Deus habita em você. E você pode, através da sua vida de oração, pedir a Ele, para que Ele habite cada vez mais em você. Para que, assim como Paulo diz, morra o velho homem e viva o novo homem em você. Para que você também seja parte do pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus seja louvado, meus irmãos. Fiquem de pé, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, muito obrigado, Pai, porque glorificar a Ti gera em nós confiança, gratidão, esperança, alegria, paz. Oh, Deus bom, nós não conseguimos nem colocar em palavras o que significa termos sido alcançados pelo Senhor. Como é bom saber que as coisas podem desmoronar, que nós podemos perder tudo, mas que esse tudo é nada comparado com a glória que há de vir, que está reservada para nós. Ninguém pode tirar de nós isso, porque não depende de nós, mas dependeu do Senhor. E o Senhor já venceu, o Senhor já veio em nosso lugar e já fez aquilo que nós deveríamos ter feito, para que hoje nós respondêssemos gratos a Ti. Por isso, Senhor, somente a Ti a glória, não ao pastor, não a qualquer outra pessoa, não a coisas, mas somente o Senhor seja glorificado, porque somente o Senhor é digno de louvor e de adoração. Santo Deus, nós pedimos mais uma vez ao Senhor, se há alguém aqui, ou que está assistindo essa pregação da sua casa, que ainda não teve esse encontro contigo, que ainda não sente o Senhor invadindo as portas do coração, que o Senhor entre agora, Pai, que o Senhor transforme vidas essa noite, que o Senhor poderosamente abra os olhos de pessoas que têm sofrido, por colocarem em si próprias ou em outras pessoas a confiança que é devida somente ao Senhor. Abra os corações, Pai, transforme a vida das pessoas essa noite, traga ânimo, Senhor, faça com que as pessoas entendam, com que nós entendamos que nós precisamos nos dobrar diante de Ti, não somente no domingo, mas todos os dias, para que o Senhor nos capacite a viver nesse mundo que é sim caído, mas é um mundo onde o Teu Filho disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo, Pai. E é por isso que nós somos capazes de passar por ele, sendo machucados, mas com a certeza de que um dia seremos plenamente restaurados. E nem a coisa mais
prazerosa desse mundo se compara a um dia na tua presença. E nós queremos, Senhor, viver esse dia do Senhor como de fato um antegosto do que será viver eternamente louvando ao Senhor, conhecendo mais o Senhor e nos maravilhando com aquilo que o Senhor faz em nossa vida. Pai, aplica isso no nosso dia a dia, nos momentos de desespero, nos momentos em que as lágrimas descem aos nossos olhos, que nós estamos cansados de ver as situações continuarem da mesma forma. Aplica isso em nossa vida, Pai, para que nós não sejamos alienados, mas sim nós sejamos convictos de que a nossa segurança é o Senhor, de que a nossa vitória é certa porque a nossa vitória está no Senhor, e que nós tenhamos o olhar, Senhor, voltados para Ti, para saber que a nossa vitória não é vitória segundo o mundo, não é um triunfo aqui nessa terra, mas é a vitória sobre o pecado, sobre a maldade, sobre a morte, sobre o egoísmo. É a vitória contra as coisas que nos afastam de Ti. É a vitória sobre o pecado que nos pegou a semana passada, mas que nessa semana não vai nos pegar, porque o Senhor é aquele que nos santifica. Santifica no Senhor. Nós queremos ser mais parecidos contigo, Pai. Nós não queremos sermos rasos, sermos fracos. Nós queremos estar cheios do Teu Espírito, Deus. Faça isso em nossa vida, Deus, para que dessa forma nós possamos falar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que isso não seja uma história na nossa vida, mas que isso seja verdade na nossa vida, no dia que chegar à nossa porta o dia mau. E nos dias bons também, Senhor, que nós saibamos ser gratos a Ti, sabendo que toda boa dádiva vem do Senhor. Nós oramos assim, confiantes de que o Senhor está atento a nós, inclinando os seus ouvidos, com os seus braços nos trazendo para Ti, como o pastor traz os cordeirinhos, porque é assim que o Senhor se descreve como nosso Deus amoroso. E é dessa forma nós colocamos a nossa vida diante de Ti, em nome de Jesus.